Agora vamos para as nossas chamadas de hoje, porque tem algumas coisas interessantes. Tem uma aqui que eu já queria comentar desde a semana passada. Na verdade, tem duas coisas referentes a Nintendo. A primeira delas é que o Nintendo Switch está batendo todos os recordes. Engraçado que eu fiz um episódio acho que no início do ano passado, que eu analisava um episódio do review, onde eu analisava que o Nintendo Switch poderia se tornar o maior videogame de todos os tempos. Ele tá chegando lá, eu acho que ele não vai chegar a ser o maior videogame de todos os tempos, mas ele já é sem dúvida o maior console da Nintendo, de mesa, é claro, e ele tá muito próximo ali de chegar ao maior sucesso da Nintendo, que é um console portátil, o Nintendo DS. Então tem uma matéria aqui que saiu do Adrenaline, mas eu tenho notícias aqui do Videogame Chronicles e do Olhar Digital, como de costume, minha gente. Todos os links das reportagens, do conteúdo que é usado para montar a nossa pauta aqui, ficam na descrição do episódio para que vocês possam conferir esse conteúdo original. Vamos lá, Nintendo Switch chega a 143 milhões de unidades vendidas. Lançado em março de 2017, o Nintendo Switch se tornou oficialmente o console mais duradouro da companhia japonesa. Desde que ele foi lançado, já se passaram mais de 2.687 dias sem que a companhia japonesa tenha anunciado o lançamento de um sucessor ou iniciado a descontinuidade do hardware. Ela até já falou de um sucessor, mas está sempre jogando esse lançamento para frente. Agora as perspectivas já são para 2025, então realmente não tem nada oficialmente lançado no mercado para suceder o Nintendo Switch, só tem a expectativa de um futuro lançamento que deve acontecer em breve. Anteriormente, esse posto era ocupado pelo Nintendinho, o NES/Famicom, que chegou a 2.686 dias antes que o Super Nintendo fosse anunciado. A expectativa é que o recorde atual ultrapasse a marca de 2.900 dias, já que só se espera um Nintendo Switch 2, entre aspas, para março de 2025, para o ano que vem, como eu havia dito. Tradicionalmente, a empresa japonesa costuma trabalhar um ciclo de renovação que dura uma média de 6 anos, algo que ela tem seguido desde a época do Super Nintendo. No entanto, o sucesso inesperado do aparelho híbrido e algumas questões de planejamento fizeram com que a empresa decidisse aumentar seu tempo nas lojas. Matéria e texto da galera do Adrenaline. Não é só questão de planejamento, é porque de fato o videogame está sendo um sucesso. No início do ano passado, como eu disse, gravei um episódio, agora eu não lembro se do review ou do Coin2Biz, procurem aí no feed que vocês vão encontrar, onde eu falava que o Nintendo Switch poderia ser o maior sucesso de todos os tempos, porque ele vinha vendendo muito bem. Apesar dele, a gente não pode comparar ele com o PlayStation 5 e com o Xbox da linha Series S e X, porque eles têm uma diferença de lançamento. O Nintendo Switch foi lançado em 2017, esses consoles que eu falei, ali 2020 ou 2021, acho que final de 2020 foi o primeiro ano da pandemia. Ainda assim, ele continua vendendo num ritmo bastante acelerado. Ele ter chegado a 143 milhões de unidades não é uma surpresa, porque ele manteve esse ritmo de vendas ao longo dos últimos 2-3 anos. Então, assim, só para vocês terem ideia, o console mais vendido de todos os tempos é o PlayStation 2, com 155 milhões de unidades vendidas. Em segundo lugar, vem o Nintendo DS, com 154 milhões de unidades vendidas. O Nintendo Switch desbancou todos os outros, está aí numa honrosa terceira posição, com 125 milhões de unidades vendidas. Eu não acredito que ele vá, daqui até início de 2025, superar o DS ou o PlayStation 2, que a gente está falando de uma diferença de pelo menos umas 25 milhões de unidades, mas ele chegou bem próximo. E se a Nintendo optasse por fazer uma atualização de hardware e não simplesmente lançar um console novo, que a gente já discutiu isso aqui em inúmeros programas, eu não acho que essa vai ser a postura, ele poderia ter uma vida útil aí de repente mais 2-3 anos como o principal console da companhia, e aí sim ele bater essa marca. De qualquer maneira, o fato
dela chegar com um sucessor no ano que vem, não quer dizer que o Nintendo Switch vai parar de vender, porque quase sempre você tem esse cenário, as companhias lançam um novo hardware, mas o hardware anterior continua vendendo por um bom tempo, até porque muita gente que quer comprar o novo, mas de repente não tem a grana disponível, vai correndo e compra o não tão novo, o semi-novo, o novo, mas não o último lançamento da marca. E aí, essas vendas ainda continuam. Então você tem hoje o PlayStation 5 sendo vendido, mas a galera continua comprando o PlayStation 4. Não no mesmo ritmo. Então é improvável que o Nintendo Switch, enquanto console, chegue à marca de 150 milhões de unidades vendidas. Portanto, aquela minha previsão que eu achava, de repente ele vai se tornar o maior console de todos os tempos, não deve acontecer, porque logo vem um sucessor por aí. Porém, ele ainda pode crescer mais desses números. Então, se ele tiver aí mais uns 2 a 3 anos de vendas, ele pode chegar, de repente, a 130 milhões de unidades e encostar um pouquinho mais ali na segunda colocação. É claro que, para ele continuar vendendo e de repente chegar a destronar o segundo ou o primeiro lugar, só se a Nintendo fosse por esse caminho, por essa estratégia de lançar apenas uma atualização em hardware e não um novo sistema. Mas não é assim que essa indústria costuma funcionar e nada indica que será isso que ela vai fazer. Portanto, tá aí o Nintendo Switch. Ainda assim, ele bate o recorde de tempo de vida, como a gente viu aqui pela matéria do Adrenaline e por outras reportagens que saíram na mídia, mas ele de fato é um sucesso, né? Estando em terceira ou em segunda colocação, mas é um videogame que deu muito certo e eu espero, já gravei também um episódio sobre isso, eu espero que a Nintendo mantenha essa fórmula, que não tente inovar e fazer alguma coisa muito maluca para fazer um sistema começar do zero e ter que ganhar atração, que foi justamente onde ela errou quando lançou o Wii U. E vamos ver se ela dessa vez toma jeito e não cai nessa tentação para fazer besteira, tentando buscar inovação a todo custo. Tem um episódio do review que eu falei sobre isso também. Outro ponto aqui da Nintendo é uma fala que o CEO da companhia teve durante uma conferência com acionistas, onde ele falou um pouquinho do papel da IA generativa dentro das atividades da própria Nintendo. E aí tem aqui, ó, Nintendo afirma que IA generativa pode ser usada de formas criativas, mas destaca problemas com propriedade intelectual, matéria que saiu na IGN. Em uma sessão de perguntas e respostas com acionistas, o presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, foi questionado sobre as iniciativas da empresa envolvendo IA. E a resposta foi: a IA generativa pode ser usada de maneiras criativas, mas Furukawa disse também que seu uso levanta questões com direitos de propriedade intelectual. Isso é um divisor de água, essa notícia até é um pouco mais antiga, eu já queria ter comentado ela há alguns programas atrás, porque enquanto todas as outras empresas, em especial as norte-americanas, estão correndo aí, atropelando Deus e o mundo para usar a IA generativa de qualquer maneira para redução de custos, a Nintendo está tendo uma postura muito mais comedida. E a Nintendo sempre teve esse cuidado, principalmente em relação ao desenvolvimento dos seus jogos, de tratar os desenvolvedores, inclusive por uma perspectiva mais artística e não meramente operacional e de linha de programação, linha de código. Então, não me surpreende até que a Nintendo tenha essa postura mais comedida e uma postura mais peraí, vamos esperar e vamos analisar isso aqui para ver de fato o que acontece. Segue aqui a nota. A inteligência artificial e seu uso em jogos é um dos tópicos mais polêmicos na indústria de videogames, com alguns estúdios gerando NPCs gerados por IA ou a criação de níveis orientados pela inteligência artificial. Muitas empresas e profissionais da área manifestam preocupação com seu potencial impacto no mercado de trabalho, particularmente na arte, na garantia de qualidade e no desempenho dos produtos que vão ser lançados a partir de agora. Até o momento, a IA generativa atraiu críticas de jogadores e criadores devido a uma mistura de questões éticas, direitos autorais e lutas da IA para produzir conteúdo que o público realmente goste. Inclusive, está estourando lá nos Estados Unidos uma greve de parte de
de parte de funcionários da indústria de games, principalmente aqueles que trabalham com a captura de movimentos, captura de cenas. Então tá rolando, já teve ano passado a greve de roteiristas, a greve de atores, iniciou-se na última semana também uma greve em profissionais que atuam no desenvolvimento de jogos por conta dessas questões referentes à inteligência artificial. Eu não vou entrar muito nesse tópico aqui, de repente a gente fala no programa da semana que vem, mas vou deixar o link aí também na descrição. Vamos ver na íntegra aqui a declaração do presidente da Nintendo, o senhor Furukawa. Na indústria de jogos, abre aspas, né? Na indústria de jogos, tecnologias semelhantes à IA têm sido usadas há muito tempo, por exemplo, para controlar os movimentos de personagens oponentes. Por isso, acredito que o desenvolvimento de jogos e a tecnologia de inteligência artificial sempre tiveram uma relação estreita. A IA generativa, que está a se tornar um grande tema recente, pode ser utilizada de formas criativas, mas reconhecemos que também pode levantar questões relacionadas com os direitos de propriedade intelectual. Temos décadas de conhecimento na criação das melhores experiências de jogo para nossos jogadores. Embora estejamos abertos à utilização de desenvolvimento tecnológico, trabalharemos para continuar a fornecer valor que é exclusivo da Nintendo e que não pode ser criado apenas pela tecnologia. Isso é um posicionamento muito bacana, porque a Nintendo hoje ela está completamente blindada em relação à concorrência, por exemplo, da Sony, do Xbox e de outras empresas que não vendem necessariamente hardware, mas são estúdios de desenvolvimento de jogos, justamente porque ela criou um selo de qualidade, um selo, uma garantia muito forte de entrega, que é o seu próprio nome, atrelado à sua marca, Nintendo. E isso ela faz, como o próprio presidente da companhia aqui coloca, porque ela tem décadas de experiência focadas em criação de valor para os jogadores. Enquanto muitas empresas tentam criar mecânicas para tentar surfar nos hypes aí, nas ondas, ou então criar mecânicas de cobrança para extrair o máximo daquele mercado o mais rápido possível, na esfera de desenvolvimento de jogos, a Nintendo de fato tem sido muito consistente. Ela pode ter errado na parte de hardware, ela pode ter errado na maneira, na estratégia para lançar novos consoles em alguns momentos, ela pode ter errado até nas tecnologias que ela apoiou em alguns momentos, enquanto o mercado estava indo numa direção e ela bateu o pé e teimou em usar algumas tecnologias. Mas ninguém pode negar que na parte de desenvolvimento de jogos, a Nintendo nunca deixou a desejar. Então, em todos os seus consoles, mesmo aqueles que não fizeram tanto sucesso, como o próprio Nintendo Wii U, a experiência de jogo, os jogos da Nintendo são coisas primorosas. E eu sei que eu tenho inclusive um Nintendo Wii U aqui, ele agora está encostado ali, que ele está com problema de hardware, mas tem jogos realmente muito bacanas. Então a Nintendo sabe como fazer jogos e ela trabalha muito bem isso, e eu acho que essa fala do Furukawa reforça esse aspecto e mostra que a companhia de fato tem uma preocupação legítima com a entrega de valor em seus jogos, com a experiência que ela vai gerar para os seus clientes, para os seus jogadores. As tecnologias estão aí para serem usadas, mas ela não vai atropelar tudo em nome de adotar rapidamente uma tecnologia só porque aquilo ali está em ebulição no noticiário, na sociedade, no mercado de maneira geral. Isso é bem interessante.